Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo publica decreto que antecipa a parcela do 13º para aposentados. E a Polícia Federal prende quadrilha suspeita de clonar celulares até de ministros. Os detalhes você confere a partir de agora aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Os aposentados e pensionistas do INSS vão receber antecipadamente a primeira parcela do 13º salário. O decreto do presidente Michel Temer autorizando o pagamento foi publicado hoje e os beneficiários do INSS vão receber o dinheiro junto com a remuneração de agosto. Essa antecipação, aliás, é uma prática que já acontece desde 2006, com algumas variações sobre o mês do pagamento, às vezes em agosto, às vezes em setembro. A segunda parcela será paga normalmente em novembro e o imposto de renda sobre o 13º também será integralmente cobrado lá no final do ano, como determina a legislação. A expectativa do governo federal é que a liberação do dinheiro antecipadamente vai injetar 21 bilhões de reais na economia e ajudar, então, a movimentar o setor de comércio e serviços. E esse decreto foi assinado ontem à noite pelo presidente Michel Temer, que hoje viajou para a África. Com isso, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assumiu novamente a presidência da República até o retorno dele. A gente lembra que, como estamos em período pré-eleitoral, os presidentes da Câmara e do Senado, que são pré-candidatos a cargos públicos, não podem assumir a presidência da República. A Carolina Pimentel explica melhor para a gente como funciona essa questão com a linha sucessória, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Mariana. Bem, antes de embarcar para Cabo Verde, na África Ocidental, o presidente Michel Temer transmitiu o cargo à ministra Carmen Lúcia na base aérea de Brasília. Esta é a terceira vez que Carmen Lúcia assume o cargo nesse período pré-eleitoral. Ela é a terceira na linha sucessória para assumir interinamente a presidência da República. Como o cargo de vice-presidente está vago, a primeira pessoa da linha sucessória é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o segundo, o do Senado, Eunício Oliveira. Agora, uma vez que a legislação eleitoral impede a candidatura de ocupantes de cargos no Executivo nos 6 meses que antecedem as eleições, os presidentes da Câmara e do Senado também viajaram para fora do Brasil. Rodrigo Maia cumpre a agenda no Chile e Eunício Oliveira nos Estados Unidos. Na Ilha do Sal, em Cabo Verde, o presidente Michel Temer participa da 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. A comunidade é uma organização internacional para aprofundar a cooperação entre os países membros. Na abertura da conferência, o presidente anunciou que o Brasil vai licenciar 30 horas de conteúdo audiovisual da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, para os países que fazem parte da comunidade. O objetivo com essa troca de conteúdo é integrar ainda mais os países de língua portuguesa. No discurso, Temer também destacou a atuação do Brasil nesses 2 anos em que o país liderou a organização. Vamos ouvir. Na presidência brasileira, nossas energias convergiram para o fortalecimento institucional de nossos países com o natural propósito de conceber e implementar políticas públicas sempre mais eficazes, valendo-nos do consistente legado deixado pela presidência do Timor-Leste, a quem nós substituímos ao assumirmos a presidência. E, portanto, nós criamos entre nós valiosas redes de disseminação de experiências e saberes. Na conferência, o Brasil vai transmitir a presidência da comunidade para Cabo Verde. O comando da CPLP é rotativo e muda a cada 2 anos. E, Mariana, a previsão é que o presidente Michel Temer volte ao Brasil amanhã. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, antes de assumir a presidência da República, a ministra Carmen Lúcia deu uma decisão que pode melhorar o acesso à internet, principalmente na região norte do país. É que ela autorizou um acordo entre a Telebrás e a empresa americana Viasat para o uso de um satélite que vai servir para melhorar o acesso à banda larga aqui no Brasil. Jéssica Gonçalves, esse satélite, inclusive, já está no espaço, né? Boa noite.
Boa noite, Mari. Pois é, tá assim. Lançado em maio do ano passado, o satélite custou 2 bilhões e 700 milhões de reais e também serve para uso da comunicação estratégica das Forças Armadas. O contrato para a operação do satélite foi questionado por empresas de telecomunicações brasileiras na Justiça Federal do Amazonas e estava suspenso desde março deste ano. A alegação era de que o princípio da soberania nacional estava sendo violado ao permitir que informações estratégicas pudessem ser acessadas por uma empresa estrangeira. A suspensão foi mantida, inclusive, pela própria presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Depois disso, a Advocacia Geral da União entrou com um novo recurso na Corte. O governo justificou que a paralisação das operações do satélite traz prejuízos ao interesse público e grave lesão às ordens pública e econômica. E também representa prejuízos para programas sociais, como Internet para Todos. Bom, na decisão, Carmen Lúcia afirma que, apesar dos questionamentos levantados no processo, ganham destaque os argumentos de grave prejuízo financeiro e de implementação das políticas públicas. A presidente do STF argumenta ainda que considera amenizado o risco à soberania nacional diante de informações técnicas que foram apresentadas depois da suspensão. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, um golpe que usava aplicativos de mensagens foi desarticulado hoje pela Polícia Federal. Os golpistas atingiram uma série de autoridades, incluindo ministros. Roberto Fernandes, aí em São Luís do Maranhão, onde você está, deputados estaduais também foram vítimas, né? Boa noite. É verdade, Mariana. Boa noite. Deputados do Maranhão também foram vítimas desse golpe. A polícia prendeu na manhã de hoje sete integrantes dessa quadrilha que aplicavam golpes pelo WhatsApp. A quadrilha chegou a clonar as contas de WhatsApp dos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Carlos Marum, da Secretaria de Governo, e o ex-ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social. Também 20 deputados estaduais e federais e a governadora do Paraná, Maria Aparecida Borghetti, foram alvos dessa quadrilha. Segundo a polícia, Leonel Silva Pires Júnior é o chefe dessa organização criminosa que só com o golpe aplicado ao deputado Adriano Sarney, do PV do Maranhão, faturou R$70 mil. Eles utilizavam contas falsas ou emprestada de laranjas para o depósito ou receber os valores desses golpes que aplicavam. Segundo a polícia, esses bandidos, esses criminosos, se apossavam das contas de WhatsApp desses políticos e, fazendo-se passar por eles, solicitavam a transferência de valores para as pessoas que constavam em sua lista de contato. O Leonel já foi indiciado em 2016 e 2016 pela mesma prática criminosa e estava respondendo em liberdade. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Roberto. E ainda falando em operações da Polícia Federal, hoje teve também uma contra roubos de cargas em vários estados. A Gabriela Santilo, lá em São Paulo, é quem conta pra gente. Boa noite, Gabriela. Oi, Mariana, boa noite. Boa noite a todos. A Polícia Federal comandou essa operação que foi chamada de transbordo para desarticular uma organização criminosa que atua principalmente no furto e na receptação de cargas e de caminhões. O grupo usava falsas comunicações de crimes de roubo e adulterava veículos, dando golpes em seguradoras. São 173 mandados judiciais que aconteceram em Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco. Entre busca e apreensão, prisão e interdição de empresas que estavam envolvidas. A estimativa é que o esquema tenha causado um prejuízo que passa dos R$8 milhões e 600 mil, isso só no roubo de cargas e caminhões. De acordo com as investigações, o grupo, que é conhecido como Orcrim, tinha participação de motoristas de caminhões, que fingiam terem sido sequestrados, enquanto outros integrantes da quadrilha desativavam os dispositivos do caminhão, que rastreavam o caminhão. Em seguida, o motorista ia a um órgão policial para prestar queixa contra o falso crime, para parecer mais verdadeiro. Nisso, a carga já tinha sido roubada pelos colegas de crime desses motoristas, pelos outros participantes da quadrilha. Mariana. Obrigada, Gabriela Santilo. E ainda falando de segurança, no Rio a gente tem números sobre crimes cometidos em junho. Maurício de Almeida, houve queda em alguns tipos de crimes, mas as mortes decorrentes de ações policiais aumentaram bastante, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. Foi isso mesmo. Os dados foram divulgados hoje pelo ISP,
o Instituto de Segurança Pública que pertence ao governo do estado. O levantamento mostra uma redução de diversos crimes, mas em compensação, com a maior presença de forças armadas, maior presença do policiamento nas ruas, aumentou o confronto. Com mais confronto, as mortes acabaram acontecendo mais vezes nas ações policiais. Teve um crescimento em junho de 9,2% em comparação com maio. Aí quando olhamos junho desse ano, comparando com junho de 2017, aí sim temos uma alta expressiva, 59,8%. Em junho do ano passado, 97 pessoas morreram em confrontos com a polícia. Esse ano, esse número passou no mês de junho para 155. Mas, em compensação, apesar desse número não ser o ideal, a criminalidade diminuiu no estado do Rio de Janeiro. Houve uma redução no número de roubo de cargas, pelo terceiro mês consecutivo em junho. Uma queda expressiva comparada com junho de 2017, menos 23%. Em 2017, 982 caminhões foram roubados. E esse ano, esse número caiu em junho para 755. O número de veículos roubados também diminuiu, conseguindo a menor média desde outubro de 2016. Também aconteceu uma redução no número de homicídios. É a intervenção federal atuando de forma integrada. Essa parte do número de roubo de cargas e número de roubo de veículos roubados acabou caindo por conta da parceria da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, Força Nacional e as Polícias Civil e Militar aqui do Rio de Janeiro. Mário. Agora, Maurício, em relação àquele caso que a gente noticiou aqui ontem, de que a Justiça determinou que o prefeito Marcelo Crivella pare de utilizar a máquina pública para interesses de grupos religiosos, hoje a Prefeitura se posicionou sobre isso, né? Disse que o Judiciário foi induzido a erro. É isso mesmo, Mariana. Ontem a Prefeitura não tinha se posicionado e hoje divulgou essa nota. Diz que a Justiça foi induzida ao erro devido às distorções divulgadas pela imprensa, que acabou levando a Justiça a cometer esse erro. Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a imprensa divulgou fatos fora de um contexto. Marcelo Crivella está se referindo àquela reunião que ele teve no Palácio da Cidade com líderes religiosos. E segundo as notícias que foram divulgadas, o prefeito teria prometido vantagens para esse grupo religioso ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo a nota da Prefeitura, em momento nenhum a Prefeitura está atuando para beneficiar qualquer tipo de grupo. E sim, Marcelo Crivella atua para fazer a inclusão de todos os grupos da sociedade, agindo sem discriminar qualquer pessoa por religião que ela tenha. A Prefeitura disse ainda que vai conseguir provar que nada aconteceu de errado. Marcelo Crivella garante que é inocente, vai conseguir provar isso e que não precisa ser afastado do cargo. Inclusive disse que é muito perigoso ele ser afastado do cargo, já que isso só poderia acontecer se tivesse acontecido realmente um crime grave, o que não ocorreu, de acordo com a nota da Prefeitura. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. No próximo bloco, a gente traz notícias de saúde. A preocupação com o aumento nos casos de sarampo e na mortalidade infantil. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente começa esse segundo bloco com notícias de saúde e já tocando em um ponto que tem sido motivo de preocupação para as autoridades no Brasil, que é a baixa adesão das pessoas às campanhas de vacinação e as consequências que isso tem provocado. O Ministério da Saúde está, inclusive, reforçando as ações de comunicação para combater as fake news sobre esse tema e estimular os chamados grupos de risco a se vacinarem. A preocupação tem sido ainda maior com sarampo e poliomielite, doenças que já tinham sido extintas do território brasileiro e agora estão voltando. No caso do sarampo, o país enfrenta 2 surtos em Roraima e Amazonas, com 465 casos confirmados nesses 2 estados e mais 1.800 casos em investigação. Em 2016, o Brasil chegou a receber um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde, atestando que não havia circulação do vírus no país. A situação que se manteve até o ano passado, ou seja, apenas um descuido na vacinação já fez o país subir de 0 para mais de 400 casos confirmados de sarampo.
No Repórter Brasil, logo mais às 8 horas, você vai conferir, inclusive, a cobertura completa sobre o relatório divulgado hoje pela Organização Mundial de Saúde, que aponta para o aumento de casos de sarampo em todo o mundo. Os motivos, na verdade, para a baixa adesão às vacinas são diversos. Em alguns países tem a ver com os movimentos anti-vacinas. Em outros, como é o caso do Brasil, pode ter a ver com o fato de que as pessoas ficaram mais relapsas sobre a importância de vacinar as crianças, justamente porque a doença foi sumindo. E há ainda notícias falsas que causam confusão e preconceito. A próxima campanha de vacinação contra sarampo e pólio começa dia 6, agora de agosto, e vai até dia 31. O foco serão as crianças com idade entre 1 e 5 anos incompletos. Mas a gente lembra também que, embora a campanha de vacinação contra a gripe já tenha terminado, as vacinas ainda estão disponíveis e 6 milhões de pessoas do público-alvo ainda não se vacinaram. Idosos, crianças e gestantes estão entre o público-alvo dessa vacina. E olha, em relação às fake news, a gente sempre lembra aqui nos Corredores do Poder que você deve procurar fontes seguras de informação para tirar as suas dúvidas. Então, por favor, não se esqueça de fazer isso com relação às informações que você recebe. A gente segue falando de saúde também com uma notícia hoje que causa preocupação. Jéssica Gonçalves, o Brasil registrou crescimento nos números sobre mortalidade infantil em 2016, né? É sim, Mari, infelizmente, A taxa de mortalidade infantil registrou aumento de 4,8% em 2016 em relação ao ano anterior. Foram 13,3 mortes para cada 1.000 nascidos vivos em 2015, subindo para 14 em 2016. É a primeira vez desde 1990 que o índice apresenta crescimento. De acordo com o Ministério da Saúde, houve um repique em 2016, variação que não caracterizaria aumento significativo dessa taxa ou mudança da tendência de redução da mortalidade infantil. O órgão destaca que em 2016 houve redução de 5,3% na taxa de nascimentos no Brasil por causa do adiamento da gestação e do impacto da epidemia do vírus Zika, que afetou o cálculo da taxa. Os índices de mortalidade infantil vêm caindo progressivamente desde 1990, quando a taxa era de 47 mortes por 1.000 nascidos vivos. No ano 2000, a taxa estava em 26 óbitos por 1.000 nascimentos e, em 2010, 16 mortes a cada 1.000. Bom, o Ministério da Saúde acrescenta que ações conjuntas a outros órgãos governamentais já estão sendo desenvolvidas para reverter essa variação na mortalidade infantil. Foi criado aí um grupo de trabalho com acadêmicos para avaliar as causas dessa variação na taxa de mortalidade. E está agendada ainda uma reunião com os secretários de saúde de estados e municípios para o final de agosto, para discutir a situação em profundidade e estudar formas de ação mais urgentes. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, e no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Estadual abriu inquérito civil para apurar a denúncia de que um laboratório teria deixado de fazer até 99% dos exames de câncer de colo de útero que foram contratados. O caso teria ocorrido em uma unidade básica de saúde em Pelotas, no sul do estado, e de acordo com a equipe médica que trabalha no local, a cada 500 amostras coletadas, somente 5 eram realmente analisadas. As outras recebiam laudos padronizados que indicariam a ausência da doença. Os trabalhadores enviaram um memorando à Secretaria de Saúde de Pelotas relatando a situação no mês de julho do ano passado, Mas só agora a denúncia foi formalizada no Ministério Público Gaúcho. Em nota, a Secretaria de Saúde de Pelotas informou que fiscalizou o laboratório 2 meses antes do comunicado da equipe médica e voltou a vistoriar logo após a denúncia. E concluiu que o estabelecimento seguia os protocolos do Ministério da Saúde. Por isso, renovou o alvará de funcionamento do laboratório, que é válido até novembro. A Secretaria de Saúde afirmou ainda que os serviços de rastreio e controle de câncer de colo uterino continuarão sendo realizados normalmente em todas as unidades de saúde do município. A defesa do laboratório SEG alegou que a denúncia é mentirosa, sem fundamentos e tem caráter político-partidário. A advogada do laboratório informou que vai entregar à promotoria mais de 40 mil lâminas de exames já realizados e quer que as provas fiquem sob a guarda do próprio Ministério Público. Por fim, o laboratório afirma que presta serviços à rede pública de saúde de Pelotas e outras 8
e outras 8 cidades vizinhas há mais de 40 anos e sempre realizou todos os exames contratados. A gente muda de assunto e eu falo de novo com a Carolina Pimentel aqui ao meu lado. Carol, um imóvel do ex-ministro José Dirceu foi a leilão a pedido da Justiça e acabou arrematado por um valor bem abaixo do que ele tinha sido avaliado, né? Foi sim, Mariana. Bem, essa casa do ex-ministro José Dirceu, localizada no bairro da Saúde, em São Paulo, foi arrematada ontem em um leilão judicial. Outros 2 imóveis foram colocados à venda por decisão do juiz Sérgio Moro, que é responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba. A casa foi comprada por uma pessoa de São Bernardo do Campo pelo valor de R$ 465.187. De acordo com a instituição que fez o leilão, a casa estava avaliada em mais de R$ 750 mil e teve 19 lances. Não houve lances pelos outros 2 imóveis do ex-ministro. Um deles é um imóvel comercial na zona sul da capital paulista, onde funcionava a sede da empresa JD Assessoria, e outro, uma chácara no interior de São Paulo. Uma casa em Minas Gerais foi retirada do leilão por ordem judicial. O ex-ministro José Dirceu já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em 2 ações penais por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa. Em 26 de junho, a 2ª turma do Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a execução da condenação do ex-ministro a 30 anos de prisão na Operação Lava Jato. Com essa decisão, José Dirceu foi então solto. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha só que interessante, a facilitação para que casais pudessem fazer seus divórcios amigáveis diretamente no cartório acabou gerando uma economia, uma boa economia, para o Poder Judiciário, que antes era acionado para resolver esses casos. Jéssica Gonçalves, ficou mais simples fazer as escrituras dos imóveis que entravam na partilha desses casais, né? Ficou mais simples e isso se refletiu nos números, né, Mari? Desde que foi aprovada em 2007, a lei que autorizou que separações e divórcios consensuais podem ser feitos em processos fora dos tribunais, os cartórios brasileiros fizeram mais de 2 milhões de escrituras. Segundo cálculos do Colégio Notarial do Brasil, a mudança significou uma economia de cerca de 4 bilhões de reais para o sistema judiciário. Os números incluem partilhas e inventários que também podem ser feitos sem a mediação de um juiz. Podem se divorciar em cartórios casais sem filhos menores ou incapazes e aqueles que têm filhos menores, mas que questões como pensão, guarda e visitas já foram resolvidas na Justiça. Em 2010, a emenda constitucional que acabou com a exigência de que separações precisavam passar por um tempo de espera para o divórcio poder ser reconhecido, então também ajudou a diminuir a burocracia. O número de separações tem caído ano após ano. Enquanto em 2008 foram feitas mais de 11 mil separações, no ano passado foram 340. Já o número de divórcios diretos subiu de 20 mil para quase 31 mil no mesmo período. Mari. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, a gente tem comentado sempre aqui no programa as notícias sobre os venezuelanos que chegam ao Brasil entrando por Roraima. A Casa Civil divulgou um dado que mostra que muitas dessas pessoas que vieram para cá já deixaram o país. Eu volto a conversar com a Carolina Pimentel aqui ao meu lado, que vai explicar esses dados para a gente, né, Carol? Então, vamos a esses dados, né? Bem, desde 2017, dos 127.700 imigrantes venezuelanos que entraram no Brasil pelo município de Pacaraima, principal porta de entrada com o país vizinho na fronteira com Roraima, mais da metade, cerca de 69 mil, já deixou o país. Os dados foram divulgados pela Casa Civil. A maior parte, quase 48 mil, deixa o Brasil por via terrestre, sendo que 66% voltam à Venezuela, fazendo o mesmo caminho por Pacaraima. De acordo com os dados do governo, de 2015 a junho deste ano, quase 57 mil venezuelanos procuraram a Polícia Federal para solicitar refúgio ou residência no Brasil. Ao todo, cerca de 4 mil venezuelanos estão em 9 abrigos de Roraima. Em abril, o governo deu início a um processo de distribuição dos imigrantes venezuelanos concentrados em Roraima para outros estados, no chamado processo de interiorização. Até agora, 690 foram levados para outras cidades. Estão previstas para a próxima semana novas viagens para Brasília, Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo.
Obrigada, Carolina Pimentel. E eu volto para uma última notícia com a Jéssica Gonçalves, porque começa hoje o prazo para os eleitores pedirem autorização à Justiça Eleitoral para votar fora do seu domicílio eleitoral. Jéssica, existem algumas regras para esse tipo de voto, né? Conta pra gente. Isso, Mari. Esse tipo de pedido pode ser feito quando o cidadão não está na cidade onde ele vota. Com voto em trânsito, o eleitor pode participar da eleição votando de urnas especiais instaladas nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Nesses casos, a pessoa que fez o pedido pode escolher só o presidente da República. A mesma coisa com quem mora no exterior, mas estiver no Brasil no dia da votação. Já quem está em outra cidade, mas no mesmo estado, pode votar para presidente, governador, senador, deputado federal, estadual ou distrital. Para fazer o pedido, o eleitor deve ir pessoalmente a qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento eleitoral do país e indicar o local onde quer votar. A permissão é dada a eleitores com situação regular. O prazo para fazer a solicitação vai até o dia 23 de agosto. Não será permitido voto em trânsito em urnas instaladas no exterior, Mari. Obrigada, Jéssica Gonçalves. É uma oportunidade, então, dos eleitores poderem, votar, mesmo não estando nas suas cidades. E vamos para, então, umas últimas manchetes na Agência Brasil. O Congresso peruano é convocado para destituir conselhos de magistrados e decretada a prisão temporária de cirurgião que operava em casa no Rio. Meninos presos em caverna na Tailândia terão alta nesta quarta-feira. Tudo isso você confere em agenciabrasil.abc.com.br. Para você, uma ótima noite. A gente te espera aqui amanhã. Até lá.